Saudações, saudações pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma edição. Para o dia de hoje, o que é que nós temos? Temos uma receita tradicional, uma receita clássica de pão de ló, que nós vamos usar aqui 3 ingredientes, na verdade são 4 ingredientes, contando com a raspa de limão, mas sendo que são 3 ingredientes principais nesse caso, e adicionamos a raspa de limão. Esta receita é uma receita clássica, uma receita que você pode fazer para bolos de aniversários, para bolos para eventos, fazer fatias e ainda para rechear e formar diferentes tipos de sobremesas nesse caso. Mas sem dar muitas voltas, sem muitos rodeios, vamos direto ao ponto, porque o vídeo tem que ser muito, mas muito curto mesmo e não precisa saltar. Acompanhe todo o vídeo, vou ser muito rápido mesmo. E por favor, deixa um like aí, deixa os comentários, me fala de onde é que estás a assistir, estás a acompanhar, e subscreva-se também e não se esqueça de compartilhar, por favor. Então, pronto, para a receita de hoje, quanto aos ingredientes, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter 200 gramas de açúcar branco, vamos ter aqui 9 ovos, coloquei 9 ovos, coloquei aqui 220 gramas de farinha de trigo, e tenho aqui uma forma retangular. Vamos usar essa forma, não vamos juntar e pronto. Vamos logo pôr a mão na massa. Como é que vai ser isto? Vamos bater numa primeira fase. Aqui já tenho raspa de laranja, Podes também fazer com raspa de limão também pode ser. O que nós vamos fazer aqui, vamos bater primeiro o açúcar e os ovos, e a raspa de limão, nesse caso. Depois é que vamos adicionar a farinha e por fim vamos jogar na forma. Mas observa tudo passo a passo para que tu possas também obter os mesmos resultados que devemos ter aqui. Vamos a isso. Açúcar. Vamos já bater. Pronto, já batemos aqui os nossos ovos, o açúcar. O próximo passo, vamos aqui adicionar a farinha. E neste processo de adicionar a farinha, havemos de fazer isso com a ajuda do colher de pau. E um dos segredos eu vou contar daqui a nada. Vou fazer o resumo de todos os segredos para que este bolo saia perfeitamente fofo, sem nenhum stress. Mas para já, vamos, sem levar muito tempo, vamos adicionar aqui a farinha delicadamente, né? E aos poucos, e a maior parte das vezes peneiramos a farinha. Eu vou assim de uma forma muito delicada, como podem ver. Vou mexer aqui, porque eu não quero que essa mistura reie. Então, para isso, eu vou aqui namorar essa mistura. Mudo que toda a farinha que eu aqui tenho fique incorporado, mas a massa tem que permanecer ainda assim, né? Cheio aqui, certo? Então, vou aqui namorar, indo sempre para lá embaixo, onde a farinha pode para ficar. Então, vou aqui namorar. E namorar. Pronto, já incorporamos a nossa farinha. O próximo passo, numa forma dessas, né? Vamos usar essa forma retangular.
eu não tenho essa forma retangular, vou jogar aqui a massa. Pronto, já temos aqui a massa, a nossa massa. O que nós vamos fazer? Vamos levar para assar a uma temperatura de 180 graus e não saia daí, não pule o vídeo, eu volto para fazer o resumo de todos os segredos, de toda a técnica que se usa para que tudo dê certo. Fica aí firme, volto já dentro de 30 minutos, eu volto com os resultados para vos explicar e resumir quais são todas as técnicas que nós usamos para podermos atingir um resultado excepcional. Não saia daí, até já. Aqui voltamos nós para dar continuidade ao nosso vídeo. O nosso pão de ló está aqui, saiu, né? Perfeitamente, como vocês podem ver. Agora o que vamos fazer, vamos desenformar, né? Vou usar a espátula para fazer isso, certo? Vou aqui usar a espátula. Pronto, já está aqui. Já desenformamos o nosso bolo, pão de ló. O que eu vou fazer, vou cortar ligeiramente, né? Mas que dá para ver que está muito bem, mas muito bem fofo mesmo. Mas eu vou cortar um pouco só, certo? Depois eu vou aproximar. Acho que vocês já podem ver aí no vídeo como está. Tá super soft, mas super soft mesmo, sem sombras de dúvidas. De uma forma resumida, qual é o segredo para fazer um bolo? Esse pão de ló com 3 ingredientes não levou o fermento químico ou fermento para bolos, ou se quiser chamar, não levou royal, mas o bolo saiu super fofo. São técnicas, são passos. Em primeiro lugar, é preciso que os ovos deixe os ovos na geladeira e sejam ovos frescos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é preciso que ao bater os ovos, juntamente com o açúcar, não basta só duplicar o volume. É preciso que atinja uma certa consistência que aproxima-se a claras só. Percebe, né? Então, o açúcar tem que dissolver verdadeiramente. Então, o próximo passo, depois de atingir essa boa consistência, é preciso que ao incorporar a farinha de trigo, incorpores delicadamente, de modo que a mistura não vaze. Ou ainda continue com o ar, né? É preciso manter aquele nível, né? Aquela quantidade da mistura, é preciso manter isso. O próximo passo, depois de incorporar a farinha de trigo delicadamente, é preciso que leves a massa ao forno e durante aquele tempo de cozidura evite estar sempre a abrir o forno. Espere aí 25 minutos. Este aqui eu falei que ia levar 30 minutos, de fato foram 30 minutos, mas eu deixei ainda mais 5 minutos só para garantir que o bolo ficasse super cozido. Então, uma outra dica que por acaso vem antes mesmo de pôr no forno, ao não untarmos a forma, o que pode fazer com a forma, né? Pode pôr água, depois despejar, isso acaba facilitando no momento de desenformar. E quando o bolo já estiver cozido, um outro truque, uma outra dica é deixar o bolo arrefecer completamente virado.
eu uso essa grelha aqui para que a massa não esteja em contato com a superfície onde eu vou deixar arrefecer, senão ele depois cola para e pronto. Aí mesmo o processo de arrefecimento não vai ser muito rápido. Então, são essas dicas que vão garantir com que o teu bolo saia fofo sem precisar de fermento químico ou fermento para bolo. São esses truques. Pronto, vocês já puderam ver, este bolo foram a função do limão. A função do limão, podíamos não ter colocado o limão, poderíamos ter colocado essência de vanila ou outro tipo de essência, poderíamos ter usado isso, ou não colocar essência mesmo, o nosso bolo não ia deixar de ter essa estética. Então nós colocamos isso mais para dar aquele ênfase, por exemplo, o smell, nesse caso o cheiro, é por isso que nós colocamos esse tipo de coisas, essência, raspa de limão e aí tal. Mas o bolo é verdadeiramente de 3 ingredientes principais. Então ficou a dica, pão de ló tradicional, ficou a dica também de que não precisas lá muito de royal para que o seu bolo saia fofo. O que precisas mesmo é tu te conectar, precisas desconectar ao processo de fabrico do próprio bolo, desde o princípio até o fim. É preciso entender cada movimento que fores a fazer. E um outro aspecto também que é muito importante, a qualidade da farinha de trigo também é muito importante, o tipo de farinha de trigo que vais usar é muito importante, porque esta massa é uma massa leve, é uma massa soft. Então, por não levar o royal, nesse caso, é preciso que todo o procedimento, né, seja um procedimento suave e soft. Então, ficou aí a dica, ficou aí o essencial. Eu quero agradecer mais uma vez por ter ficado a me assistir, por me acompanhar, por me seguir, por subscrever-se no meu canal e por compartilhar. E pronto, ficou hoje a dica de hoje, que é pão de ló. E também tem uma outra questão, essa massa é muito boa, você pode molhar, seja com xarope, aquele tradicional, que é de açúcar, limão e tal, assim como outras caldas pode usar para rechear o mesmo, que tudo fica excepcional. Muito obrigado mais uma vez. Aqui é o chefe Mvunga, falo exatamente, especificamente de Tete, em Moçambique. E pronto, aquele abraço de sempre, até a próxima edição. Tchau, tchau.